Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do CJPcast, um podcast aqui do nosso escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. De novo aqui com meu sócio, Gustavo. Voltei, na verdade, né? Não estava no episódio anterior. Estamos aqui num ambiente diferente, aqui na casa do nosso amigo Gabriel, que nos cedeu aqui para gravar esse episódio. Estúdios Santos do Santo de Casa. E agora, Gustavo, nesse episódio, eu te vim falar aqui com três advogados, empreendedores, o Anderson Rodrigues, e para a gente Roberta. conseguir receber os três, a gente teve que vir para cá, senão lá exato, não ia caber. É o Anderson Rodrigues, a Roberta Cunha e a Patrícia Dantas, que abriram, né? Estão iniciando o Instituto Consensos, que é um instituto de mediação privada, correto, Anderson? Isso. Bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite de bater um papo aqui com a gente. E eu queria já começar assim, parabenizando pela ideia. Eu acho assim, o conceito do negócio é bem legal, é bem bacana imaginar pensar fora da caixa na advocacia, no direito, e acho que é isso que a gente vem contar aqui. Acho que a ideia é um pouco essa, assim, no fundo, a ideia do podcast é a gente trocar ideias sobre bater um papo sobre essas ideias novas que surgem e entender um pouco mais sobre como funciona, como se deu essa junção de vocês e essa ideia de criar um instituto de mediação privada. Falei certo no começo da conversa? Tá certo. É isso mesmo, a apresentação está correta. A gente vai botar aqui a página de cada um para quem quiser acompanhar, poder seguir, poder entender melhor, de repente, depois desse papo que não ficar claro, e entrar em contato com vocês, se for o caso. Bem-vindos, obrigado de novo por terem aceitado. Deu certo, porque já tem um tempo que a gente está tentando. É verdade. Mas até que deu certo. Que bom, eu agradeço muito, né? Nós ficamos muito felizes, né, por esse espaço. Nós já seguíamos o canal, né, os podcasts, e uma das coisas que eu achei super interessante, que me levou também a procurá-los, né, para a gente poder estreitar essa conversa, foi justamente porque eu achei super interessante a proposta do podcast, né, de vocês abrirem espaço para esse novo profissional, troca, né, essa troca de experiência. Assim, tem muita coisa nova que a gente tem visto aqui nesse podcast. A gente, às vezes... A gente fica no nosso mundinho de escritório, mundinho de fórum, e sempre conversando com as mesmas pessoas. Verdade. E aí a ideia... A emoção do todo, eu acho que assim, verdade. É bem legal o que a gente tem ouvido nesses episódios, nessas histórias, desses convidados que vêm, que começaram muito com a nossa relação pessoal e tá até hoje. Mas assim, é impressionante como o papo rende, né? Com coisa nova, com ideias novas, insights novos. Eu pelo menos tenho aprendido bastante e tem sido bem legal. Mas assim, começando assim, como desse instituto, como é que vocês conheceram? Todos se conheceram no mundinho do fórum, estão de locais diferentes. O Anderson já conhecia de advocacia, a gente já teve aí desafios, vamos colocar assim, em comum. A Roberta também, a gente já tinha relação, a Patrícia conhecia agora, mas assim, advogados. E de onde surgiu essa ideia de assim, pensar fora da caixa? Assim, pois é. Fugir do litígio, que nós advogados somos formados para litigar. Eu acho que talvez assim, cada um vai poder compartilhar um pouquinho a sua história, né? Eu vejo que parte muito dessa compreensão, dessa percepção de que a advocacia tradicional, do litígio, assim, não nos trazia tanta satisfação pessoal e profissional, né? E aí, quando foi sempre questionando por que nós tínhamos que trabalhar só dentro dessa perspectiva do processo, né? Chegou a pensar assim, por que eu fiz direito? Por que eu fiz direito? Na verdade, se voltar para o meio da faculdade, quase que eu largo tudo, realmente, o direito, e ia fazer relações internacionais, porque eu pensava em seguir a carreira da questão da diplomacia, né? Então, até que quando foi em 2010, eu conheci uma amiga que é servidora do tribunal, e ela conversando, assim, numa relação contratual que eu tive com ela, e ela disse assim, Anderson, por que tu não... Já ouviste falar de mediação? E eu tinha muito pouco conhecimento sobre isso, né? E aí eu comecei a procurar, e até que ela me indicou, um pouco tempo depois, né, para fazer um curso pelo tribunal daqui de justiça,
E aí eu fiz um curso, aí pronto. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, caiu a ficha na hora. Caiu a ficha na hora, assim, quando eu vi assim, não, esse negócio é diferente, eu quero trabalhar com isso Mas assim, caiu a ficha, caiu a ficha pela própria atuação ou se caiu a ficha pela oportunidade de, através disso, fugir daquele... Do litígio, do tradicional. Eu O que diria- te chamou mais atenção, assim? Foi é isso mesmo ou essa é a fuga? E assim, nada contra, assim, tem muita gente que... Eu sou a favor, assim, de você encontrar aquilo que, às vezes, o meio lhe satisfaz, às vezes o fim lhe satisfaz, e nada contra. Mas tem muita gente, assim, que encontra um caminho e pensa que o que aquele caminho lhe traz de benefício. Tem muita gente não, que curte o caminho mesmo, que vai pelo caminho independente do final da estrada. No teu caso, assim, você viu e falou, putz, eu quero trabalhar com isso, ou você viu isso e falou, isso é uma ideia, é uma forma de eu fugir daquilo. Eu acho se fiquei que, claro. assim, a primeira opção, assim, eu disse, meu Deus, isso tem que crescer. Entendeu? outras pessoas precisam saber Outras disso. pessoas precisam saber disso. E aí foi assim, que eu comecei a ver que as coisas começaram a fazer sentido quando a gente... Porque quando nós atendemos como advogado, muitas das vezes nós somos levados a atender numa perspectiva processual. Sim. Tu me contas uma história e eu traduzo aquilo ali dentro de dispositivos de lei e tudo mais. Eu não vou falar a expressão em latim disso, mas meu avô falava muito isso, assim, traga-me os fatos que eu te dou direito, né? Então, assim, e aí eu vi que aquilo ali era diferente, que fazia sentido e fazia sentido para minha vida, assim, né, pessoal. E aí eu comecei a estudar, né? Estudar. Fui fazer cursos, né? Fui para Brasília fazer curso para ser instrutor nessa área, né? Para começar a dar aula, que é algo que eu sempre gostei também de dar aula. E aí depois eu comecei a investir muito nessa questão de qualificação, né? Buscando cursos fora, aqui também, buscando também praticar bastante a mediação, inicialmente na judicial, e até que eu conheci... E como foi essa? Eu que lhe conheci, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu posso dizer que eu sou o case de sucesso dele. Porque fui aluna dele. Aí vamos lá para essa ambientação. Eu era da advocacia do contencioso, do bélico, da advogada boa de briga. Aquela que bate na mesa e diz assim, não, excelência. Eu não me identificava tanto Desse com esse jeito. perfil. Mas tu gostava de uma boa briga. Do litígio, acho que ainda... A gente é treinado. No né? escritório, a gente, por exemplo, o cliente chegava e quanto mais problemas a gente ainda visualizava que a demanda era grande, os honorários eram cada vez maiores. Era uma visão que a gente foi ensinada. Exato. Da prática. Então, quanto mais, né, tanto atuando na área civil, empresarial e família, e aí eu me encantei também com o consumidor, que é uma área extremamente que é o consumidor sendo vulnerável, ele faz com que a gente precise demandar muito em juízo. Até foi o meu elo com a Patrícia de amizade. Nós fazíamos também uma especialização em direito do consumidor. Só que o judiciário, com a demora na resposta, começou a me frustrar como profissional. Sim. Porque eu fazia ali todo o meu trabalho com excelência, tentava dar aquela resposta para o cliente e ela não vinha. E não era minha culpa como advogada, como profissional. Isso aí nós advogados sabemos que quando vai para a justiça a gente só sabe quando entra. Então, eu começando a estudar, fiz a especialização de consumidor, já emendei, não quis parar de estudar, emendei na de trabalho. E aí um professor, que eu sei, o Marcelo Caetano, disse assim, olha, a gente está surgindo, era o de 2015, está surgindo uma nova possibilidade, está vindo, vai para o CPC. Aí eu já migrei para a especialização em processo civil. Aí ele falou, vem uma nova forma, aí aquilo ali abriu, eu fiquei encantada. A primeira oportunidade que teve o curso lançado pelo Tribunal de Mediação e Conciliação Judicial, eu entrei. E aí, realmente, eu posso dizer que, acho que como o Anderson, foi um encantamento de imediato. A formação, posso dizer que ela é maravilhosa. Você vai se deparar com as suas questões, com essa perspectiva do conflito, porque partiu de um conflito interno, ali profissional. E aí eu tive como professor o Anderson, que era um advogado, né?
uma psicóloga, uma assistente social. Isso já mostra a questão da multidisciplinariedade da coisa. Resposta completa. A gente precisa. Essa visão, só o curso de Direito não estava trazendo para a gente, e causa um despertar, um verdadeiro encantamento. No curso, com certeza, por ser do direito, ser da área jurídica, com certeza eu crivei ele de perguntas. e elas eram muito bem respondidas. Isso, o que era mais interessante nos professores é realmente o encantamento pela resolução da essência do conflito. E o Anderson, ele tem, só no curso ele já tinha uma paixão ao falar daquilo. E logicamente, isso encanta. Fez sentido para mim aquilo ali. E a partir de então, já repassei, nós éramos parceiras de estudos. Foi mais ou menos quando essa... Foi em 2016. 2016, a Roberta foi aluna da turma de 2016, quando eu já estava como instrutor, né, do TJ. Porque, assim, como é um mercado ainda muito novo, até pela própria legislação, então o mercado privado de cursos também de formação ainda está sendo construído. E aí todos nós nascemos no curso do TJ. Aí eu e a Patrícia continuamos nos estudos, né, de consumidor, e aí nós fazíamos pós de consumidor e emendamos no processo civil. Aí já foi para ela. Foi aí que eu lembro que eu estava, na verdade, vou dizer sincero, eu sou formada em comunicação social, é a minha primeira formação. Comecei a fazer direito em 2012. E eu estava no último ano de direito quando a Roberta me trouxe essa possibilidade. Vai abrir vaga para o tribunal para o curso de mediador. Eu falei para ela, não tenho a mínima condição. Eu estava na última semana de apresentação de TCC da faculdade e estava na mesma semana eu tinha que apresentar o da pós-graduação. Então eu disse, Roberta, eu não tenho condições de fazer esse curso. Era uma semana, é o dia inteiro, é uma carga horária bem pesada. Mas eu disse, gente, é a minha oportunidade, porque é aquela história, eu estava começando na profissão, né? Estava começando, ia começar na advocacia, e eu disse, eu vou passar anos para conseguir me estabelecer na advocacia, para conseguir ter um retorno financeiro, e eu também sempre fui da questão mais da pacificação. Eu te confesso que eu sempre fui uma apaixonada pela comunicação social, tanto que é o meu primeiro curso, e quando eu fui fazer direito, eu fui mais assim por uma questão, quero aprender, eu quero, sabe, quero entender de lei, mas eu me apaixonei, né? Então, assim, quando eu me formei, eu me vi, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu tô começando do zero, eu venho de uma... Ninguém fez essa pergunta. Exatamente. E eu tô começando do zero, apesar de vir de uma família de advogados, meu pai, né, sempre foi advogado, professor de direito, mas assim, meu pai não estava mais aqui, e eu disse, gente, eu tô perdida, eu não tenho de onde começar. Não tinha um escritório para atuar. A minha saída eu preciso, de alguma forma, começar a minha advocacia pelo lado extrajudicial, que é onde isso vai me dar mais um retorno. E aí, a questão da mediação, a Roberta me disse, faz o curso que vai abrir. Fiz a entrevista, consegui vaga, ok. E a partir daí, era um sonho nosso, do Anderson também, mas eu não conheci o Anderson. Isso. Fui conhecer o Anderson através da Roberta, e a Roberta, desde o início, me fazia esse convite. Né? Só que a gente, assim, sempre tem aquele medo de empreender, né? A gente sempre tem aquele, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mesmo porque a mediação, ela era nova, né? Ainda estava muito, a lei de mediação de 2015, isso era 2016, eu disse, não, gente, isso aí é para anos e anos, a gente não vai dar certo. Então, aí fomos amadurecendo, a gente tem vários projetos juntas. Sempre tem um sócio que é assim, né, bicho? Sempre tem um sócio medroso. A gente já teve em duas oportunidades de vamos empreender. Primeiro abrir o escritório e depois abrir a escola. Nas duas, os papéis estavam muito bem definidos. Exatamente. Assim, sempre teve um sócio tipo assim, bicho, não vai. Será que vai acontecer? Eles se complementam, né? Esses perfis, eles precisam se complementar. A verdade, eu acho que era mais por conta do mercado. Eu acho que em Belém, né, é uma cidade muito limitada no sentido da própria mediação, né, das câmaras privadas, da resistência dos advogados, inclusive. Então, eu tinha medo de tudo isso. Aí, quando foi ano passado, na verdade, na pandemia... Já tem mais tempo. Na verdade. A concretização de tudo isso, a concretização teve com a questão da pandemia. Né? E aí, a gente precisa de uma pessoa que seja aquela pessoa assim, ela precisa ser nossa sócia, o nosso sócio, que seja.
pensamos no Anderson, né? Quer dizer, eu não conheci o Anderson, a Roberta já. Na verdade, o convite primeiro veio dele. Mas eu já tinha boas referências. Que eu digo, eu respeito muito essa parte, a questão do professor. E o Anderson tinha esse sonho também. Da quando Câmara. foi mais ou menos em 2016, quando eu comecei a formação como formador de mediador, e aí conheci a Roberta na turma e me chamou a atenção o perfil dela, né? Que eu vi que ela tinha realmente se encantado com aquilo e que ela provavelmente iria prosseguir, né, desenvolvendo essas habilidades que o mediador tem. Porque, mesmo assim, que ela não viesse a ser mediadora, mas que ela, como advogada, ela seria uma advogada diferente, entendeu? Porque eu vejo que a nossa formação acadêmica ela é muito voltada para o litígio. Então, não é que o advogado precisa se transformar num psicólogo, mas ele precisa ter um olhar mais humanizado. É uma soft skill. Para muita gente é uma soft skill, vocês transformaram isso no negócio. Aí, quando eu vi a Roberta, aí surgiu a confiança, e aí eu peguei e disse, Roberta, um dia eu quero abrir um instituto, porque eu vi que dentro do serviço público as questões ainda iam demorar mais, e eu queria ter a independência que a iniciativa privada oferece. E aí eu propus a ela já em 2017, eu acho, eu já tinha proposto a ela. E aí nós ficamos naquele negócio, né? Quem vai, quem não vai. Famosa paquera, né? A famosa paquera do negócio. Eu a Roberta queria trazer umas 4 ou 5 pessoas na época. Aí eu pensei, Roberta, pelo amor de Deus, sociedade não é assim. Porque você tem que ter um monte de... que eu entendo, né? Porque eu já tinha sociedade no escritório de advocacia. Então, assim, tem algumas coisas que não é só você gostar uma da outra, né? Tem não é só o pessoal, né? Não é só o pessoal, tem que ter o profissional também, né? E aí nós fomos conversando e tal, aí esfriava. Aí a Roberta precisava cortar algumas pessoas, ela trouxe 5, aí o Anderson disse assim, corta aí umas 3 ou 4. Aí como isso daí representava um sofrimento, aí foi adiado, né? E aí foi adiado, e às vezes você vai acabar sendo levado para outros caminhos também. A advocacia te chama de volta, né? Ela é muito normal, então... E eu acho que a própria mediação mesmo, nós começamos a trabalhar muito com a mediação, seja nos estudos e cursos, né? Aí a Roberta pegou e disse, Anderson, bora voltar e tal, a conversar sobre aquele assunto. Eu disse, bora. Aí, olha, mas eu tenho uma pessoa. Eu disse, mas quem é? Dessa vez ela veio com uma só. Aí o Anderson já ficou mais tranquilo. Uma, já dá pra avaliar. Se for só mais uma pessoa, Roberto, eu acho que vale a pena a gente conversar. Se não for só mais uma, aí fica livre para tu abrires o teu caminho tranquilo. O que tu precisares de mim, pode contar, tu sabes disso. E aí... botar o dele junto. Aí ela pegou e disse, não, é a Patrícia, eu já conhecia a Patrícia do meio jurídico e tudo mais. A gente conhecia muito pouco, a verdade é essa. Aí eu disse, não, mas a Patrícia tem algumas coisas que eu acho interessante de habilidades, né? Que é essa questão que eu nem sabia, eu descobri depois. A Patrícia não foi tua aluna? Não foi. Ela foi de outra turma. E aí quando eu vi, a Patrícia tinha algumas habilidades que eu vejo que são interessantes, né? Essa questão que aí eu descobri que ela tinha formação na área de comunicação, né? Essa parte do marketing, a questão das redes sociais e tudo mais, que eu já sou mais retraído na questão das redes sociais. E é uma pessoa extremamente competente também, capacitada, né? E digamos assim, eu senti segurança Deu liga, aquele negócio deu liga, entendeu? Agora eu vou contar um segredo aqui que ele não Boa, é isso que eu gosto. Ninguém vai saber. É isso que eu gosto. Quando a Roberta disse, olha, eu vou falar com o Anderson, quantas vezes eu te disse, Roberta, o Anderson não vai me querer. O Anderson não vai me aceitar, Roberta, ele não me conhece, Roberta. Ele não vai ter a confiança que você tem que ter para uma sociedade. Não adianta que não vai. Só que assim, eu acho que também contou muito, o Anderson conhecia minha irmã, conhecia meu pai. Validou de uma certa forma. Eu conhecia o pai dela de nome, né, que é um grande nome da UNAMA e da advocacia paraense, e conhecia a irmã dela de pedal, né, de pedal pela cidade. E aí, pela advocacia. Mas assim, eu vejo que talvez o vínculo... a Roberta, por exemplo, talvez tenha me dado a confiança que eu precisava ter em ti, né? E também teve a tua postura e a tua, né? A forma de chegar, a forma de provar, de validar. Tu passaste muita segurança e também vontade de
Fazer acontecer. Fazer acontecer, porque eu digo assim, não adianta você dizer assim, eu quero abrir uma sorveteria, e aí eu não vou aprender como faz sorvete. Então, assim, nós queríamos abrir um espaço de mediação, um instituto de mediação, mas nós buscamos essa qualificação, então a gente já fez cursos e continuamos fazendo curso, né? Então, assim, isso precisa para poder justamente não ser apenas mais um serviço, né? Mais um serviço para que gere insegurança das pessoas chegarem assim, pera lá, eu fui lá na Consensus e as pessoas fizeram a mesma coisa que o conciliador fez no Sejusc, ou então só perguntou se tem acordo, né? Então tem que ter um serviço diferente. E me parece que no serviço que vocês estão propondo para além de conseguir fazer com que as partes cheguem a um denominador comum, a escuta ativa, né? Eu acho que a escuta ativa aí é o canal, é o caminho para isso. E, assim, complementando uma pergunta que eu vinha fazer, essa escuta ativa, de certa forma, é um propósito do instituto de vocês? É uma ferramenta, né? A escuta ativa é uma ferramenta, uma técnica. Da própria mediação. Exatamente. Então, assim, é uma das ferramentas, porque a estrutura da mediação, ela tem uma caixa de ferramentas, né? Então, são técnicas que os mediadores vão trabalhar com as pessoas envolvidas para que elas construam soluções criativas. A gente até evita usar, às vezes, a palavra acordo, né? Porque pode ser que não resulte no acordo naquele momento, certo? Mas você trabalhou algumas habilidades de comunicação, de escuta, de fala, de como falar, e que isso pode gerar um fruto mais para frente. Tá. A gente está falando aqui do processo de mediação propriamente em si. Sim. A gente fez essa pergunta em off, a gente estava conversando aqui antes de iniciar, e eu acho interessante a gente pontuar, porque com o novo Código de Processo de 2015, esses processos de resoluções alternativas, vou colocar assim, numa estrutura... Cuidado, olha a palavra tem poder, não é alternativo. Me corrijam à vontade. Me corrijam à vontade. Mas essa... Vamos lá. Não, pode seguir nessa linha. Não, eu tô... Pode seguir nessa linha porque... O sentido é esse, assim. O importante é esclarecer. Isso. O sentido é esse. A inquietação com o tradicional do ramo jurídico, da advocacia em si, que é você litigar. Eu tenho razão, você não tem, ou eu tenho parte, você tem outra parte de razão, e o juiz vem aqui, bate o martelo e define. Existem outras modalidades disso. Você fugir do rito do judiciário através da arbitragem. Sim, você tem o processo de conciliação e você tem o processo de mediação. O que eu ia falar é exatamente para que vocês explicassem qual a diferença de cada um deles, assim, bem claramente, entre mediação, arbitragem, conciliação, naquilo que a gente conversou um pouquinho antes. Como é que vocês definem principalmente essa diferença? É interessante porque, assim, quando tu falaste a questão do alternativo... Vocês pensavam que eu estava indo para outro caminho. Quase eles levantam a mesa agora na gente, bicho. Por isso que eu vim daqui... Por isso que eu vim daqui, tipo, calma, não é assim. Por favor, continuem aqui embaixo da mesa. Vamos lá, eu vou começar essa parte, eles continuam. É porque, assim, eles iniciaram com essa visão, essa terminologia de alternativa. Eles quem, desculpa? A construção da mediação no Brasil, os doutrinadores, eles tinham essa visão de ser alternativo ao judiciário. Só que essa visão, com a potência que é a mediação, porque ela é uma potência, dos efeitos e os impactos nas pessoas, principalmente no restabelecimento de vínculos, na preservação de vínculos e no restabelecimento da comunicação. Porque vocês, advogados, vocês sabem que às vezes a gente chega na mesa de audiência, ninguém quer nem olhar. São inimigos, as outras partes são inimigos. Inclusive, isso se estendia aos advogados. E com essa maturação, a gente era dessa época que ninguém nem falava, nem olhava para advogado. Aí, por exemplo, com essa maturação da doutrina nessa área, foi se vendo que precisou de que eles são métodos adequados de resolução de conflitos. Aí já muda essa questão de ser, não é alternativo, com, de repente, um sentido de, não, aquilo ali é alternativo. Sim. Não.
No sentido pejorativo da alternativa. Passamos para a visão dele ser o quê? Adequado. Ou seja, se eu preciso ter uma relação assim mais rápida, eu vou para uma conciliação, ela é adequada para aquele conflito. A mediação já é um conflito mais complexo, duradouro, exemplo, familiar, empresarial. Não, vamos para a mediação. Vamos para arbitrar. Então, eles são adequados. E dentro da nossa nova formatação da Justiça Multiportas, do Tribunal Multiportas, né, que foi inaugurado mais ou menos pela resolução 125 do CNJ, lá em 2010, hoje nós temos um tribunal que te dá várias portas de resolução de conflitos, que aí o Anderson pode explicar cada um, né, a particularidade de cada resolução. Ou seja, dentro desse conceito de multiportas, entra a pergunta que eu fiz, é isso? Pronto, exato. Isso, entraria essa pergunta. Mas assim, é engraçado... Não, puxa a orelha, pode puxar a orelha, pode puxar também, todos falam em alternativo, porque justamente é uma coisa que, digamos assim, que a gente trabalha, não vê como um problema, mas vê como uma oportunidade justamente de esclarecer. Porque nessa linha que a Roberta trouxe, né? Antes, você tinha... Falta essa percepção aqui do lado de cá, sabe? Não, assim, Yuri, porque antes era assim... Para cometer esse... Não é muito... Não, pois é, eu tenho essa licença poética para cometer esse deslize. São algumas questões, assim, que são interessantes, a questão das palavras, porque elas têm um caráter também de esclarecer, né? Então, assim, porque antes a visão era, o judiciário era o caminho de resolver. E aí você tinha uma alternativa, né? Era os métodos alternativos. Lá em 97, a própria arbitragem era uma alternativa ao judiciário. Tá? Você tinha aqui no judiciário. Se não der certo, você poderia até tentar outra coisa. Com o sistema multiportas, certo? Que no Brasil se consolida com a resolução do CNJ 125, de 2010, eles já começam a reconstruir essa questão de como que eu compreendo qual é o lugar da mediação, qual é o lugar da arbitragem. Que ele deixa de ser um lugar de coadjuvante e passa a ser um lugar principal também. Então, assim, eu não preciso entrar no judiciário para resolver um conflito. Tem conflitos que eu posso buscar a mediação, por exemplo, privada, extrajudicial. E aí, então não é uma alternativa, é uma porta que eu estou escolhendo antes. Então, assim, o sistema multiportas, na verdade, é um conceito que compreende, que nasce também com o próprio CPC, que compreende uma estrutura do sistema jurídico como um todo, do sistema judicial como um todo. Então, que compreende por um estímulo na própria legislação de uma mudança de postura dos advogados, dos magistrados, do MP, que o CPC traz, né, o dever de cooperação, o dever de boa-fé. Né? Então, e aí, esse conjunto também somado, que já vinha enquanto política pública, que a resolução do CNJ é uma política pública, que ela diz assim, que o poder judiciário precisa estruturar para oferecer o melhor tratamento adequado ao conflito, ao caso concreto. Então, não seria uma alternativa, mas uma porta também do próprio judiciário, mas que, na verdade, é uma porta no sistema de gestão de conflitos no Brasil. Porque você não precisa mais passar pelo judiciário. Necessariamente. Não necessariamente. Alguns casos, claro, que ainda você precisa. E aí a diferença, quer falar? Não. A diferença, assim, a conciliação, ela é um método autocompositivo, ele é um método também autocompositivo, em que você vai ter um terceiro também imparcial, obedecendo todos os princípios estabelecidos em lei, o código de ética, existe um código de ética estabelecido. E aí, só que o conciliador, ele vai poder opinar, ele vai poder sugerir propostas, ele vai ter conciliador. O conciliador, tá? E aí... Na mediação, não? Na mediação, na mediação nós teríamos duas situações. Na mediação existem dois tipos de mediação. Existe a mediação avaliativa, certo? Que aí você pode combinar com o mediador, que ele vai poder sugerir, que ele vai poder opinar, certo? E a mediação facilitadora, certo? Que aí ele não vai poder opinar. Isso tudo é ajustado antes. A mediação, aí a questão doutrinária, a mediação avaliativa, ela seria o que é a conciliação, tá? E aí o CPC, ele traz, né, quando que no judiciário deve ser usado um, quando deve ser usado o outro, que é a questão dos vínculos pré-existentes, quando já existe uma relação, e lá no próprio dispositivo já vem dizendo que o mediador vai trabalhar buscando
que as pessoas encontrem a melhor solução possível para aquele conflito, e o conciliador ele vai ter a liberdade de oferecer propostas, trabalhar com propostas, e aí você vai ter que saber avaliar dentro desse sistema multiportas qual porta eu quero usar. Perfeito. Qual é a porta que eu quero usar? Esse conflito aqui. Eu quero ouvir propostas, e aí eu lanço da conciliação. Não, eu quero trabalhar porque é um conflito mais complexo, uma questão que precisa de uma escuta diferente. E aí você vai para a mediação. Ou não, eu quero ir para o judiciário logo direto, porque eu preciso, por exemplo, de uma decisão liminar. Mas aí é que entra, eu acho muito importante a figura do advogado. Sim. Porque é justamente nesse momento em que, por exemplo, o cliente vai em busca de uma solução para o seu problema, seu conflito. E é justamente nesse momento que o advogado tem a oportunidade de oferecer. Ele vai escutar o que você veio trazer para ele, né, como conflito, como problema, e é justamente aí que ele vai dizer, ó, o melhor caminho que a gente tem a tomar é a mediação, é a conciliação, é a negociação. Chegou num ponto muito bacana, assim. Eu tenho 2 perguntas aqui ainda mais. Não, só 2 não. Eu ainda tenho mais 15. Não, sim, eu tenho só 2. 2, então deixa aqui. Não, eu tenho 2 aqui diretas, assim, mas eu vou fazer uma primeiro, esperando não deslizar de novo na pergunta. Mas assim, eu tenho. A primeira tá muito claro, isso sempre foi muito importante. Eu acho que quem já sai da faculdade já com essa inquietação e já começa a buscar alternativa de carreira e, enfim, já começa a repensar a advocacia de uma certa forma, já está muito claro que essa habilidade como soft skill, a gente sempre fala de soft skills, que o advogado, que a carreira da advocacia, que os escritórios, que os advogados nos escritórios precisam desenvolver para ter uma carreira bem sucedida. Essa capacidade de você, ela é uma soft skill por si só. O que vocês fizeram foi transformar essa soft numa hard skill do negócio de vocês. E aí a minha segunda, enfim, o segundo passo dessa pergunta é: como foi que isso se transformou num negócio propriamente dito? Ou seja, qual foi como habilidade? Imagino que vocês tenham procurado, quando você viu sobre mediação, você ficou encantado. Foi a Roberta, só a paixão ou foi enxergar uma oportunidade? Pois como foi isso? Pelo que eu estou entendendo, foi uma oportunidade de encarar o mercado, tanto que vocês montaram. Mas quando foi que essa soft skill, que era uma habilidade que podia servir e serve de fato para a própria advocacia? A Patrícia acabou de falar que os advogados apoiam e é importante que os advogados tenham a dimensão que esse serviço de mediação possa representar para a resolução dos conflitos que o advogado representa, ou tem. Ou seja, isso é importante como soft skill, o advogado perceber isso, mas como isso se transformou no negócio de vocês, no objeto principal, no negócio principal? Qual foi a falha de processos na resolução de conflitos no mercado em si, que vocês enxergaram para dizer o seguinte: isso é meu negócio, esse é meu negócio. Eu vou fazer uma complementação que foi uma coisa que sempre me inquietou. Eu trabalho na área criminal predominantemente e no início da minha carreira eu trabalhei um pouquinho na área do consumidor. E sempre me inquietou muito, tipo assim, a audiência de conciliação. Aí tem o papel do conciliador. Aí o conciliador senta ali. Tem acordo? E assim, tem acordo, não tem acordo. Então tá bom, encerrado, a gente vai marcar a audiência de instrução. Eu me fazia a pergunta, isso é conciliação? Será possível que isso é conciliação? E assim, hoje, assim, na advocacia criminal está crescendo muito, no processo penal está crescendo muito a questão dos acordos. A gente tem isso no juizado especial criminal e agora veio o acordo de não persecução penal. E eu assim, recentemente, a gente teve o primeiro cliente que topou, não, vamos fazer o acordo de não persecução penal, que o cliente realmente não queria seguir processo. E quando a gente foi na audiência com o promotor, me parece que foi a mesma, não foi um acordo, foi um contrato de adesão, ou é isso ou aquilo. E aí mais uma vez eu me perguntei, mas isso é acordo? Isso é composição? E aí eu tô levantando essa bola para vocês aí. Isso é questionável, já que não é acordo por si só? É questionável aí a gente vai entrar em outra coisa. Vamos dividir. Ganhamos 2 horas. O acordo em si, ele acaba sendo, né? O acordo enquanto instrumento, ele acaba sendo, existindo. Mas assim, ele é um acordo que traz algumas falhas na nossa percepção.
E aí, dentro dessas perguntas que vocês fizeram, não sei como é que vocês percebem, mas eu vejo que passa quando nós identificamos que o processo como é tratado o conflito no sistema atual, majoritário, não traz resultados que nós entendemos que é necessário. Não traz resultados. Então, assim, tu tens, às vezes, tu podes até ter um termo de acordo, mas você não tem a solução para o conflito. Você não tem uma mudança de postura daquelas pessoas. Uma validação das partes. Não tem pronto. Validação é uma das técnicas. Você validar o que vai estar sendo fechado. Acho que só pegando um gancho para dar dentro da resposta dele e o que o Anderson está falando, eu penso que foi um resgate daquela minha essência de entregar o resultado para o meu cliente de forma eficiente. Se buscava como advogada do litígio e achava que o litígio era a única forma de tal, a gente sai preparado para isso e agora você viu uma outra forma de entregar isso, de fato. Para o meu cliente a resolução. Porque ele quer isso. Resolver o conflito de forma rápida, célere e eficiente. Menos desgastante, então, né? Aí eu vi o negócio. E comecei a ter uma atuação na área extrajudicial, e aí já tem todo um leque de que você consegue ter o retorno financeiro no extrajudicial, na questão de inventários, né? Toda a parte que a lei permite. Mas isso foi legal. E também quebrar um pouco que a gente chama de reserva de mercado, que os advogados pensam que vão perder dinheiro atuando de forma, sendo advogados, com a resolução de disputa, né? Hoje existe o design de disputas, dispute boards. Existem vários. Hoje a gente tem que desenhar para o cliente a melhor forma. Porque eu não vou pegar que eu sei que aquilo ali vai demorar muito, o cliente não vai ter efetividade, eu vou mandar ele para lá. Gente, é um desserviço ao acesso à justiça, à eficiência. Então, essa visão é que a gente vê o negócio. Eu acho que não sei se eu te contemplei nesse início. Aí eles podem complementar o que fez sentido para eles. Mas assim, em termos de mercado, eu tô falando de mercado mesmo, assim. Nós não temos quase câmaras privadas de mediação aqui no Pará. Tem uma carência aí. Assim, vocês fizeram já esse levantamento de quantas, além da de vocês? Não, porque assim, a gente sabe que existem algumas poucas, assim, contaria em uma mão só, certo? Em um lado só. Porque assim, como você tem uma estrutura, certo, de formação dos profissionais do direito, voltadas para o litígio, como nós temos culturalmente, não sei se seria essa palavra adequada, mas assim, nós temos muito forte a desconfiança do que não é o Estado dizendo para ti o que tu tens de direito. É uma resistência cultural, né? Cultural. Nós nos incapacitamos, né? Então, quando você trabalha com os métodos autocompositivos, é que você dá para as partes a capacidade de responder, de resolver. Então, assim, isso é muito complexo dentro da teoria do conflito. Então, até assim, porque se for parar para pensar, elas não conseguiram até agora, como é que como mediador vai chegar? Pois é, Gustavo, e eu sempre brinco nos cursos dizendo assim, desde criança nós somos ensinados a terceirizar o nosso poder de decisão das nossas vidas. Então, quem é que decide? São os nossos pais. E eles se acostumam nessa posição de decidir por nós. Quando nós estamos adolescentes, que nós queremos decidir, aí o que surge? Conflito. Porque eu quero decidir e ele não quer abrir mão do poder dele. E quando a gente só mais faz besteira na vida. Assim. E aí, exato. Fala por ti, porque eu fui um adolescente exemplo. Se quiser que eu conte as coisas aqui também. Então, assim, é muito interessante isso, porque... E aí, a mediação, ela trabalha nessa perspectiva de que você vai resolver. Tem um caso que é emblemático nessa forma de pensar, que eu determinado momento, eu estava conduzindo um processo como advogado, que era uma questão de guarda da filha, e eu disse assim, bora para mediação, vamos trabalhar isso aqui, vai ser menos impactante para a menina e tal, e vocês vão poder sentar, conversar. Outras pessoas, digamos assim, a família... estendida, também favorável à mediação e tal. E uma das partes chegou para mim e disse assim, Anderson, eu não consigo conviver com a decisão de abrir mão ou não da guarda da minha filha. Então, eu prefiro que o juiz decida por mim. Então, percebes a forma, né, de pensar
Então, assim, e aquilo ali, para mim, foi, assim, inicialmente eu fui impactado. Meu Deus, mas como assim tu não queres decidir? Tem oportunidade de compor mas assim, diálogo, isso é muito forte ainda na nossa cultura, na nossa cultura, né, no nosso modo de pensar. Então, assim, é muito mais confortável que você decida, porque quando você toma a decisão, traz responsabilidades. Então, você não vai... Aí, se o juiz decide, eu posso culpar o juiz pela minha infelicidade, pela minha insatisfação com o resultado do processo. Eu escolho o outro como responsável. Exatamente. O problema é que daí eu recorro. E aí recorro. E aí não termina. Exatamente. E aí você fica prolongando, e essa custeando forma de pensar. e aí nós enxergamos isso. Não, pera lá, bora começar a trabalhar isso daí. Eu sei que é um trabalho árduo, né, de formiguinha. Cara, é muito interessante isso. É muito interessante. E passa também que a nossa proposta, o Consensus, ele não nasce só para a gente oferecer a mediação. Ele nasce instituto, né? É um instituto, então, voltado também para capacitação. Então, foi como começou. Também, exatamente. Né? Então, assim, que é algo que também nós temos muita afinidade, nós gostamos de trabalhar nessa área também. E aí nós enxergamos oportunidade de montar também cursos, de estruturar cursos para oferecer. Então não é uma coisa só completa naquele objetivo, mas também para poder trabalhar junto aos escritórios, capacitar dentro de empresas e tudo mais, para que você possa começar a construir novas formas realmente de pensar, de atuar, como que o advogado pode sair dessa caixa que ele é formado, né? Então, dentro da faculdade, é muito difícil. É muito difícil. Mas olha, Yuri, só rapidinho, Roberto. Acho que humanamente a pessoa busca a razão, ter razão, confirmar o seu julgamento sobre tais fatos. E é uma coisa que a gente brinca muito no escritório. Tu quer estar certo ou tu quer ser feliz? A gente fala muito, eu e o Yuri, a gente tem conversado muito sobre isso. É exatamente aí a nossa ideia. É justamente assim, é como o Anderson essa viradinha, falou. Né, de chave, é um trabalho de formiguinha. É uma coisa que a gente já vem amadurecendo há anos, né, como a gente estava falando inicialmente. Mas a gente acredita que isso uma hora as pessoas vão conseguir entender, não só a advocacia, né, como um todo, mas as próprias partes. Elas vão perceber que é muito mais vantajoso elas sentarem, elas restabelecerem um diálogo, do que elas estarem na frente de um juiz que vai dar uma sentença, e sempre vai ter alguém satisfeito, sempre vai ter alguém que vai ser penalizado, enquanto que na mediação eles podem conversar e chegar a um acordo. Eu posso não sair totalmente satisfeito, é óbvio que todo acordo, um cede daqui, outro cede dali. Mas eles vão sair no mínimo... Até porque o problema nunca é... Isso é construído, né? Isso é construção, não é necessariamente o abrir mão. É uma construção. Um termo muito legal também desse movimento é o empoderamento que a mediação... Que a parte tem. Né? Empoderamento da parte. De você resolver o seu conflito. Você quer ficar ali e não acho que a primeira disrupção é esse negócio do abrir mão. Não necessariamente abrir mão, é você mudar o caminho apenas para chegar num ponto... Outra perspectiva, né? Ver mais possibilidades. Ver aquele problema com uma outra... portas, né? Você abrir uma outra porta que não é a porta do judiciário. É muito você tem várias outras portas. E aí tem vários exemplos que tu podes conseguir visualizar isso daí, a materialização. Né, de sessões de mediação que nós já tivemos das causas que a gente tem no escritório são passíveis disso. Então, assim, por exemplo, você tem uma determinada obrigação. E aí você tem obrigações de ordem, às vezes. Um conflito pequeno entre partes, por exemplo, um conflito familiar ou de vizinho, certo? Mas você também pode utilizar os métodos autocompositivos numa perspectiva macro, dos conflitos coletivos também. Né? E aí você vai trabalhar nessa perspectiva mais resolutiva e também numa perspectiva mais de tratamento do conflito. Porque não necessariamente você vai resolver o conflito. Porque na perspectiva dos métodos autocompositivos, o conflito ele é necessário, ele é natural e ele sempre vai existir. Certo? Você não tem necessidade de mediar também. E o conflito, não teria necessidade do judiciário, porque não tem conflito para... E o que a gente trabalha assim, na questão da compreensão dessa dinâmica do conflito, do que é o conflito, o papel dele é que o conflito ele é muito benéfico. Positivo. Ele é positivo. Na verdade, ele é uma oportunidade, se tu fores ver.
quantas normas no sistema jurídico nasceram de conflitos. Ele é democrático. O conflito ele é democrático. Mas ele é inerente, não tem como. É natural. É inerente ao ser humano. Todos nós, quando queremos, de repente, são duas visões distintas. A gente quer ficar na cama, mas a gente precisa sair. Começa o primeiro conflito. Com a roupa, com o espelho, e por aí vai. Então, os cursos, o legal é que não é automático para a gente aprender que o conflito é positivo. Não, muitas vezes a gente antes, a teoria do conflito, né, ele vai escalando, na verdade, ele vai piorando. E o que é legal também, a ideia que a gente está trabalhando bastante nessa questão de difundir essa cultura, é indo também para as faculdades. A gente faz um trabalho já dando palestras e fazendo esse movimento. O MEC inseriu, né, em 2018 como na grade curricular, como matéria. É necessário. Ainda que seja um semestre, mas já é alguma coisa, né? Para treinar os advogados para que eles já não saiam daquela forma da cultura do litígio. De apenas ver aquilo, o litígio. E essa questão da mediação, a gente fica. É porque a gente está aqui no meio de advogados, né? Mas se você for parar para pensar, ele é tipo um empresarial. De um modo geral, você vai... São soft skills de grandes carreiras. Assim, muitas vezes... A capacidade de mediar é uma soft skill. Você deixa de fechar um negócio, de repente, porque você não soube mediar. Exatamente. A pessoa... eu tô querendo vender, a pessoa tá querendo comprar, mas a pessoa tá querendo comprar de um jeito que, na minha cabeça, eu não consigo fazer. E aí o cara perde o negócio porque ele não consegue os caminhos, né, de uma mediação para se chegar lá. Você foge de sentimentos e reações que são muito humanas, muito... Exatamente, é aí que a mediação são vai muito no fundo. Naturais, assim, muitas vezes afloradas, e você precisa controlar isso também, essa coisa humana de ganhar a disputa, sabe? E aí tu vai ter N técnicas, certo? Claro. Escolas, né, também da mediação que vão te oferecer instrumentos, né, ferramentas para poder justamente numa sessão você saber trabalhar. E o que é legal? Se chegar ao final e as pessoas entenderem que não tem como acordar alguma coisa, ok, cada um segue o seu caminho. Tem outras formas. A pessoa já sai com aquilo ali mais bem trabalhado, porque ela não passou pela experiência de simplesmente perguntar se tem acordo ou não, que a gente tanto critica, né? Só contemplando aqui a pergunta do Gustavo, que foi muito interessante, chegar ali numa mesa e perguntar, tem acordo? É a primeira lição do curso. De não fazer. Não se faz isso, porque se você pega e dizer, não, acabou. Ninguém está preparado para ter um acordo. Porque a parte autora movimentou seu advogado, o réu, a empresa, preposto, movimentou tudo para chegar uma pessoa e te perguntar, tem acordo? Acabou. Está todo mundo armado. Ou seja, a resposta já está aparecendo, né? Não é, Gustavo, não é por aí. Ele quer que você diga não, ele tá ali, diz hoje, não, porque eu só quero fazer a minha ata e... A minuta da ata já está pronta. Não, seja no judicial ou no extrajudicial, ele precisa, seja conciliador, mediador, ele precisa ter uma preparação de tudo isso que a gente está conversando. Para ele saber... Eles estão passando por essa capacitação, os novos mediadores e os novos conciliadores judiciais, eles estão recebendo essa capacitação para não reproduzir esse modelo que nós convivemos, né, de juizado. Tem acordo, não tem. Eu já tive a oportunidade, como advogado, de participar de audiência de conciliação no juizado, e o conciliador trabalhou as ferramentas e tal, dava até um orgulho de ver assim, sabe? As coisas acontecerem. Não foi meu aluno, mas assim, de ver as coisas acontecerem e tal. E eu lembro que uma dessas audiências eu estava doido para ir embora já, né? Aí quase que eu banco o advogado chato, né? Dizer assim, mas assim, terminou a audiência e tal, a sessão de conciliação, aí assinamos e tal, tudinho. Aí eu parabenizei o rapaz, né? Porque assim, eu vejo que é isso, é você começar massificar. Nós mesmos também somos tentados a voltar para o conflito. É humano, isso é uma coisa muito selvagem nossa, assim, recentemente de querer ter razão. Recentemente teve um cliente que me ligou, né, queria que tirasse a guarda da filha, da mãe, né? A filha está com a mãe, estaria, segundo ele, na avaliação dele, em vulnerabilidade e tal, e ele queria tirar a filha. Aí eu disse, vem cá, passei quase 1 hora com ele no telefone. Ele disse assim, vem cá, tu já conversaste com ela diretamente sobre as tuas preocupações, o que está te deixando angustiado? Né? Aí ele perguntou, né?
Não, eu já conversei com ela. Inclusive, ela uma vez deixou, durante a pandemia, a minha filha passar 1 ano aqui comigo. Assim, cara, tens uma oportunidade gigante de resolver isso daí, que tu não precisas nem judicializar. Então, eu passei 1 hora com ele no telefone, ou um pouco mais. Aí disse assim, olha, se eu fosse, eu poderia chegar para ele e dizer assim, ó, enquanto advogado, bora entrar com a ação, ó, os honorários são tanto, pronto. Iniciais de tanto e no êxito. Pronto. E aí, só que acabou, no outro dia, ele sumiu, né? Eu não vi que diga porque foi pelo telefone, mas assim, eu senti na voz dele, assim, meu Deus, ele não quer brigar, o advogado não quer brigar. Como assim o advogado não quer brigar? E aí passou. Gente, eu já tinha até contado essa história para alguns alunos na turma de Direito que eu dou aula, e aí, sobre essa questão da postura do advogado e tudo, a nossa responsabilidade, e aí ele chegou comigo e disse assim, aí passou 1 semana assim, perdi o cliente, porque eu ofereci para ele a mediação privada, né? Aí perdi dos 2 lados, mas tudo bem. Aí passaram-se 15 dias, ele me mandou um zap agradecendo, certo? Dizendo que aquela conversa tinha sido muito boa, que ele chegou a procurar a mãe e que a mãe, voluntariamente, nesse período que ela está de muita dificuldade financeira, iria deixar a filha vir morar com ele em Belém e tal, com livre acesso e tudo. Então, assim... Ele chegou no mesmo lugar. Chegou no mesmo... Isso é muito interessante, porque são novas habilidades que o advogado precisa buscar, no nosso entender, certo? E aí entra também no... antes, mas aí tu perdeste dinheiro. Ok, a gente precisa aliar essas habilidades também com a questão do retorno financeiro, que isso é possível, você estabelecer uma remuneração pela atuação como advogado ou como mediador, pelo trabalho também que você faz prévio, né? Nós não temos o hábito de cobrar, por exemplo, consulta aqui em Belém. Quantos escritórios cobram consulta jurídica, né, na prática? Principalmente se a pessoa estiver começando a advogar. E aí você começa a trabalhar também, abrir os olhos na questão financeira, que também é importante, de você também começar a cobrar por esse trabalho, certo? Que você está focando aonde? Em resolver o conflito. Não necessariamente de entrar com o processo. É uma quebra de paradigma muito, muito, muito grande, assim. Né? Muito grande para a nossa formação. Que as pessoas assim, não prestam muita atenção, é verdade. Eu, pelo menos, percebo muito isso. É a questão das partes. O que as partes querem, na verdade, elas têm aquele receio de estar na frente do juiz. Ali na frente do juiz você não consegue conversar com a outra parte, que de repente elas precisam dessa oportunidade. E elas querem um acolhimento. Ontem, inclusive, que foi o dia do cliente, né? Eu postei até no meu Instagram, assim, não é apenas você fazer uma petição, não é apenas você receber honorários, sabe? O cliente quer ser escutado, ele quer ser acolhido, né? E aí é que a gente, com a técnica da mediação, a gente consegue, né, trazer esse conforto para ele. Não dá mais pro advogado, não dá mais pro advogado, em qualquer área que ele atue, ele deixar de ouvir o cliente. E o que eu digo assim, e é assim, se tu, em qualquer área do direito que tu me perguntar, eu vou achar, a gente tava conversando, acho que, enfim, não vou me lembrar qual foi o papo, que é tipo assim, hoje, por exemplo, advogado empresarial, o cliente não quer mais o conflito, a empresa vai fugir do conflito, a empresa quer te ter muito mais, um empresário, né, o dono da empresa quer te ter muito mais como um conselheiro para tomada de decisão do que efetivamente tu... Bora processar fulano de tal. Para evitar o conflito. Olha aí, para evitar o conflito. Aí, e em qualquer área do direito, isso faz total sentido, tu entender as técnicas de mediação, porque isso tu vai aplicar em qualquer área do direito. E na tua vida, inclusive. Ponto. Porque acho que, assim, foi uma das coisas que o curso de mediação trouxe muito. Você traz a mediação para a sua vida. Verdade. Você pensa 10 vezes, o nosso dia a dia hoje em dia, né? Os confrontos mesmo, os conflitos que a Roberta estava falando, que a gente tem desde manhã cedo, lógico, eles existem, mas você consegue aplicar as técnicas na sua vida. E esse gancho que o Gustavo trouxe, ele já percebe. Ele tá, e de repente vai ficar feio, ele tá só querendo pegar o meu dinheiro. De repente ele me explica, até eu tô vendo aqui a possibilidade de resolver de uma forma mais
célere, mais eficaz, até mas de repente com menos custos, né? E ele está me propondo outra coisa. Hoje o empresário ele tem essa capacidade de perceber isso. E é muito legal, isso que o Anderson trouxe também, a gente precisa saber sim se posicionar e cobrar o nosso trabalho e com esse nicho, com essa expertise, de resolver de fato os conflitos. Então, não tem essa de perder o dinheiro, a gente tem que trabalhar na cabeça dos advogados para eles entenderem isso, tá? Que é um ramo e dá sim para ganhar dinheiro e seguir. Falando nisso, na parte boa, como é que esse mercado está se aquecendo ou já está aquecido em relação a estratégias comerciais, enfim, precificação, enfim, posicionamento, né, do instituto como é que o instituto se remunera dentro, dando aulas, tudo bem. Tem os cursos, tá, o conteúdo, mas na mediação, acho que como é a forma de remunerar, enfim, complementando essa pergunta do comercial, marketing, estratégia etc. E como é a forma de remuneração. Eu tô vendo aí que tem assim, nós temos tudo aquilo que a gente sempre fala e que na advocacia tá, de certa forma, a gente vem discutindo isso em vários episódios aqui, em vários formas de empreender na advocacia. Mas assim, parece que essa curva de direcionamento de carreira, né, de exercício da carreira da advocacia, jurídica, não necessariamente da advocacia, mas assim, me parece que tem um mundo de coisas aí para vocês. Existe um trabalho educativo não apenas de lecionar sobre, mas um trabalho educativo de trazer valor para isso. Me parece, estou falando aqui de cheiro, que é uma coisa assim, ela é muito disruptiva, é uma atuação disruptiva do advogado que vem com aquele espírito de litigar, tem razão, e o melhor advogado é aquele que tem razão. Não é assim. Né? Aquele que resolve o problema. Hoje está muito mais. É uma forma de vocês chegarem ao fim da gente chegar ao fim de uma maneira bem mais rápida. Ao fim do conflito, que é o grande problema, de uma maneira bem mais rápida. Então, me parece ter um mundo de posicionamentos, estratégias de marketing, estratégia comercial, de serviços propriamente dito, e, claro, a precificação disso, para ser explorado, ou não? Tem muita coisa para a gente explorar e para construir, né? Porque, assim, como eu falei no início, a mediação privada, ela ainda tem um mercado enorme, assim, poucas pessoas estão empreendendo nessa área, justamente porque às vezes recuam diante do primeiro obstáculo, que não é um obstáculo pequeno. Você tem realmente uma estrutura social que não... Viciada, digamos assim, para uma... Viciada, habituada a resolver de uma outra forma, né? E aí, como que eu vou quebrar isso daí? Nos outros estados, por exemplo, onde a mediação já é mais... Só uma caricatura, assim, o cara fala assim, eu vou te processar. Mano, isso não assusta mais ninguém, cara. Ninguém. Não vou fazer isso, eu vou te processar. Processa, daqui a 80 anos a gente resolve. Então, assim, dentro dessa questão aí, a questão da remuneração, e aí tem dois pontos a correr, né? Como é que fica a remuneração do advogado, certo? Que vai atrás do Consensus, por exemplo, do Instituto Consensus, para levar os seus clientes. O advogado é um cliente de vocês potencial. Isso, exatamente. E para isso tem que ser interessante para ele também. Então, e aí ele vai ter o custo do Consensus, mas ele vai ter um ganho para ele também, que é a questão do tempo. Então, imagina, se o advogado chegar comigo, por exemplo, assim, não, por que eu vou cobrar 5 mil do meu cliente para fazer um divórcio, certo? E resolver no Consensus, por exemplo, se eu posso cobrar 10 e eu vou para o judiciário. Meu amigo, quanto tempo tu está disposto a ficar? Pega esses 10 mil aí, quantos anos vai durar esse processo? Pois cá para nós, advogado que pensa assim, ele não sabe, ele não tem nenhuma noção do dinheiro no tempo. E que o ativo que ele oferece para o cliente é o tempo. Além disso daí, perfeito, pois é, Gustavo, além disso daí que eu já considero assim brilhante, tem uma outra questão. O que o advogado vai vender para o cliente? Ele vai vender o processo ou ele vai vender a solução? E aí você pode cobrar os mesmos 10 mil reais que tu tinhas pretensão de cobrar se fosse judicializar. Porque você vai trazer a resolução para ele. E aí eu ilustro com um exemplo recente que eu conversei com um amigo advogado
recentemente, assim, que ele pegou e disse assim, Anderson, tu nem sabes, aconteceu isso. Aí ele estava me contando que ele foi chamado para entrar com um processo contra uma empresa, e aí ele fez o contato extrajudicial e trouxe o resultado. Perfeito, sabia. E aí os honorários dele, certo? Quando ele foi cobrar os honorários, aí o cliente, poxa, mas aí... Mas aí, não, pera lá. Mas eu te ofereci o quê? Então, assim, até eu já tinha orientado, então nos contratos de honorários dele, ele já prevê isso daí, que você vai ganhar, vai receber os seus honorários pela resolução. Então, mesmo que seja no método autocompositivo, se eu resolvi um divórcio com 2 sessões de mediação, seja judicial ou extrajudicial, você vai ganhar o mesmo valor. Agora, claro que em determinadas situações, você pode fazer essa conta do tempo, quanto que isso daí vai custar ao longo do tempo. Além disso daí, tem um custo também emocional, o desgaste que tu tens, que tu provoca pro cliente, né? A descrença no advogado, a descrença na justiça, a descrença no... E o próprio advogado, nós somos advogados, então nós já sentimos esse desgosto também que o cliente sente. Poxa, eu não consegui ainda dar o resultado, ainda não saiu a sentença, como é que eu vou explicar para o... Eu já aconteceu uma vez uma cliente minha que ela não estava acreditando que estava demorando a sair o mandado de citação. E aí eu peguei e disse assim, vá lá na Justiça Federal. Eu tinha me aborrecido já com ela, eu disse assim, vai lá na Justiça Federal. Ela foi. Ela me ligou, ela foi numa tarde, quando foi no dia seguinte, ela me ligou 7 horas da manhã. Eu estava dirigindo, saindo de casa, para pedir desculpas por ela ter desconfiado de mim, por ela ter brigado comigo, porque ela entendeu, quando ela conversou com o servidor, ela entendeu que o negócio não era para resolver. Entendeste? Então, assim, tudo isso daí, o advogado vai saber, vai ter que trabalhar com o seu cliente para ele preservar os seus honorários. A própria tabela da OAB, ela já vem trabalhando nessa questão da inclusão como um mínimo referente à atuação do advogado extrajudicial. E algumas sessões já trabalham também especificamente com a advocacia colaborativa, dentro da mediação. Então, já existe isso. O Instituto, a nossa percepção de mercado, se baseou muito pelo que a gente notou em alguns outros estados. Então, e o próprio CNJ, na tentativa de fazer com que os tribunais regulamentem a remuneração do mediador no judiciário, tem uma resolução que estabeleceu uma tabela, certo? Que é um valor, certo? Por hora trabalhada, dependendo do valor da causa, quando tiver valor de causa envolvido, né? Valor econômico envolvido. Uhum. Então, assim, o Instituto pode cobrar tanto por hora, ele cobraria uma taxa de administração para você dar entrada, porque o Instituto quem vai convidar a outra parte para comparecer, para participar da mediação. Serviço paralelo para chegar a estar os dois na mesa. E você vai remunerar o mediador pela hora trabalhada. E aí, esse modelo já tem sido estruturado no próprio CNJ também, né? E aí você tem uma remuneração por hora trabalhada, e aí dentro do Instituto também esse valor da hora trabalhada pode ser ranqueado de acordo com a complexidade do caso. Show. Entendi. E captação? Como é que vocês estão fazendo? A gente está brigando muito. Assim, a caixinha abrir a caixinha de Pandora. Sabe? A gente está brigando muito, a gente tem... Porque, assim, é uma experiência muito rica, assim, independente do resultado final, mas, assim, viver o processo, viver a experiência... Vocês já vendiam o advocacia, instrumento, né? Mas a mediação como instrumento da advocacia. Sim. Agora vocês vendem a mediação como instrumento próprio. A gente tem visualizado, Yuri, assim, oportunidades, assim, tipo, como esse espaço que vocês estão... da gente discutir o assunto como forma de chegar, né, de implantar, né, um pouquinho na cabeça das pessoas. Eu acho que eles podiam, assim... E organizando também um evento, nós vamos estar... o nosso lançamento, na verdade, oficial. Que legal. Pode falar? Claro, pode. Pode fazer o merchan. E também vocês estão convidados para estarem presentes, né? Vocês estão convidados. Se vocês não puderem estar presentes devido à agenda de vocês, a gente vai. Vocês avisem para a gente que aí a gente encaminha os convites para quem puder representar o escritório. Maravilha, mas vocês com certeza. Maravilha, que bom. Dia 23 de setembro, semana que vem, sexta-feira.
Lá no Átrio... Quinta das Pedras. Antigo Quinta das Pedras. Isso, então vai ser lá o evento que está sendo organizado. A partir de que horas? Na verdade, a partir das 19 horas. Mas, na verdade, assim, o lançamento do Instituto, ele acontece dentro do segundo simpósio que vai ter de mediação. É um simpósio de mediação com vários nomes da mediação, entendeu? Nível empresarial, tanto no judicial e extrajudicial. Então, tem vários nomes daqui e de fora que vieram para fazer. Vocês têm que focar muito nisso. Acho que assim, é um baita produto, aparentemente, de atuação. E, foge daquele negócio. Assim, acho que é um caminho bem legal que vocês estão é um caminho bem legal que vocês fogem um pouco também da UAB. De marketing, para captação comercial, porque isso é uma empresa que vocês construíram o CNPJ e o contrato social na junta, né? Isso. Não tem. Vocês coincidentemente são advogados, mas vocês não precisam ser advogados para serem mediadores. Não. Nós nem, exatamente, como a gente falou no início. Precisa ou não? Não precisa ser advogado. Como a gente falou, assim, no início, né? Não tem vínculo nenhum com a ordem, nem com as nossas profissões de origem. Hoje nós somos 3 advogados, mas amanhã, quando estiver rodando com mais força o Instituto, vão ter outros profissionais de outras origens, de outras áreas, de outras formações, né, que vão estar somando conosco, porque grandes mediadores, que são até referências nossas, grandes mediadoras, são de outras áreas. Não são advogadas. Então, assim, não são advogadas. E foi com elas que a gente também bebeu nessa fonte. E esse evento, Gustavo, dia 23, ele é um evento organizado pela Roberta, paraense da Multieventos, que ela organizou para que seja, que é o segundo simpósio. O primeiro aconteceu em 2019. Aí veio a pandemia, não deu. E é assim, lá vão ter pessoas falando sobre diversas áreas de atuação dentro da mediação. Como é que está a mediação na perspectiva do sistêmico, na perspectiva de relação de consumo. Eu vou estar falando, vai ter gente falando sobre empresarial, sobre escolar, e eu vou estar falando sobre a questão da experiência nos conflitos agrários e fundiários, que tem a ver com a minha pesquisa, inclusive no mestrado. Então, assim, tem várias pessoas, tem gente falando sobre o processo estrutural, né, os processos estruturais, os processos coletivos. A advocacia colaborativa também. Vai ter gente falando sobre muita gente boa. O evento começa no dia 23, às 19 horas, e depois tem toda uma programação. Não, só no dia 23. Só no dia 23. O segundo simpósio, que é um outro evento. E aí a Roberta nos convidou para que a gente também tiver, nesse momento, além da gente contribuir um pouquinho sobre o assunto, que ela abriu espaço para que a gente pudesse divulgar também o Instituto Consensos. E aí a gente combinou que seria como se fosse um lançamento oficial, né? Aqui já é o pré-oficial. Né? Então, que bom. Muito legal, cara. Muito legal. Estaremos lá. Estaremos sim. Convidados especiais. Estaremos sim. Muito legal. E a ideia é também, depois dessa experiência desse simpósio, que já estava pré-agendado, nós também organizarmos um exclusivo, né, para que a gente possa abrir espaço, né, para que outros colegas da área jurídica possam também estar falando sobre os temas e a gente criar rodas de conversa, certo? Quais são? Porque assim, não tem como a gente crescer no nosso negócio sem os advogados. Eles são fundamentais, porque como disse o meu professor de Direito Civil lá atrás, o Wilson da Raiz, ele dizia assim, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, se o advogado não comprar a ideia da mediação, as pessoas diretamente chegar até a gente é muito raro. Acontece, mas é raro. Né? Então, são esses espaços que a gente faz todo sentido. Acho que toda a estratégia de venda desse serviço, ela passa pelo advogado, né? E vocês sabem disso, que vocês são também advogados. Vocês entendem essa... Vocês chegaram nisso que eu quero me aposentar da advocacia para viver da docência e da mediação. Então... Justo. E só fazer uma correção quando eu falei que fosse fugir da UAB, não que eu tenha alguma coisa contra a UAB, eu sou apaixonado
por ser advogado, mas é porque a gente sabe que na advocacia a gente tem Existem algumas restrições, amarras enquanto negócio, no Sim, sentido sim, de sim. a advocacia não é mercantilizada, não pode ser mercantilizada por conta da sua questão de munus públicos, é mais nesse sentido de business mesmo, de Claro, que claro. o business de vocês está fora diferente da esfera, regulatória. ao mesmo tempo que é jurídica, mas é fora jurídica, porque Sim, sim, o sim. propósito de vocês é evitar conflitos ou solucionar conflitos. E aí você consegue trabalhar isso fora do Estabelecer sistema. diálogos, né? Isso. Nós fazemos parte do sistema da OAB, né? A Verdade, Roberta é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB, a Patrícia está como Membro representante da Comissão de Especial Mediação Nacional da OAB Federal Aham. e sou da Comissão do Consumidor também. Ah, que daqui legal. de Belém e a Federal de Federal. Mediação, e eu estou como presidente da Comissão de Mediação e Conciliação Local. Então, assim, nós fazemos parte do sistema. A gente já falou isso em outro episódio. A OAB é um excelente instrumento também para difusão Claro, disso, através das comissões. Eu sempre A nossa vice-presidente, né, a Luciana, ela é também A doutora Luciana em é doutora em engajada, mediação. né? E ela Aham. O fala doutorado dela escreveu muito sobre nessa parceria mediação. pública e privada, que É precisam, verdade. esse negócio privado precisa vir se somar, Uhum. porque o precisa. judiciário não vai conseguir Não dar dá conta. conta. Ele já Não Não, dá e conta. já explodiu. mesmo dando conta, ele não dá conta, ele não resolve muitas O vezes. conflito não resolve o porque- conflito. Porque ele estabelece a sentença, né? É. Não Uma estabelece analogia, os Existe diálogos. uma que questão é o de que- hierarquia também É. aí, né? Existe uma construção histórica. E aí você, da assim, hierarquia, o juiz, aí você tem que permitir necessariamente a válvula do recurso. Sim, aí você sim, vai- exatamente. Você vai recorrendo, aí a coisa fica Sim. interminável e assim, Exato. você fica desgastado ao fim de um processo. Muitas vezes você pode até ser vitorioso no mérito, mas não é na causa, por conta do tempo. tem isso daí. já tem mais de 2 anos Isso falando daí. de linha sociológica, Deus É. jurídica. E hoje tem um caso que é emblemático, que eu tive a oportunidade de ouvir, de uma servidora do TJ Espírito Santo, num curso que eu fiz lá no CNJ. E ela estava contando que o juiz com quem ela trabalhava pegou um caso, um processo que era um divórcio. E era um divórcio complexo, complicadíssimo. E ele era um feriadão, ia ter um feriadão aí de 4 dias, né, emendando com o final de semana. E ele levou o processo para casa e trabalhou durante 4 dias, sacrificou, né, o lazer dele e tudo, e voltou na segunda-feira e entregou, ó, pode publicar a sentença. Ele sentenciou o processo, estava concluído para a sentença. E aí, trabalhou, achou que estava satisfeito, né, fez o trabalho. Próximo, né? Não, aí quando foi menos do decurso do prazo, né, antes de chegar nos 15 dias, quando ele viu o processo, estava lá em cima da mesa, e aí ele pegou, quando ele abriu o processo para ver, tinham 2 apelações. E aí ele trouxe uma coisa que realmente a gente às vezes não percebe, né, a questão psicológica, né, da satisfação, que é isso que a mediação trabalha. E ele virou para elas e disse assim na sala, disse assim, poxa, eu passei 4 dias dedicado a esse processo, dei o meu melhor enquanto magistrado, tomei a melhor decisão que eu achava que era possível tomar, e ainda assim as 2 pessoas ficaram insatisfeitas com a minha decisão. Larga essa. Então, assim, pra lá e... compartilhando essa insatisfação dele, né? Ou Então, seja, todo mundo que participa do processo fica satisfeito. As 2 partes e o juiz. E ninguém chega à resolução do conflito ou ao tratamento ao do melhor conflito. tratamento, né? A melhor convivência, a melhor gestão, porque, assim, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa que me procurou para ouvir falar sobre mediação, né? Ele está com processo de guarda e tudo, e aí ele estava falando assim, eu posso correr toda vez para um mediador para trabalhar, porque o juiz não vai me ouvir, o judiciário não vai me ouvir, e eu sei que eu não consigo ter esperança no momento de que eu vou conseguir conversar com a mãe dos meus filhos, né? E aí é muito complicada ainda a comunicação e tal. Eu disse assim, eu sei que para ti é difícil ouvir isso, mas assim, a mediação ela trabalha curto, médio e longo prazo. Então, assim, por mais que às vezes a gente diz assim, não vai dar certo, às vezes acaba dando certo. E você restabelecer essa comunicação e tudo mais. E aí eu disse assim, se tu não conseguir resolver o conflito, tu pode criar com ela cláusulas de ajuste, de convivência, de como que eu vou conseguir conviver com esse conflito. Boa convivência. Né? Como é que eu vou conseguir gerenciar esse conflito no meu dia a dia? Ou seja, não passa por cima do conflito de um qualquer jeito. Não atropela o conflito, exatamente. Não atropela o conflito, não engole, não joga para debaixo do tapete.
Então você não joga para debaixo do tapete, você vai trabalhar. O que eu já consigo fazer? Eu consigo fazer isso? Ok, então vamos fazer isso. Que é um dos ganhos também da mediação. Você pode fazer acordos parciais, você pode trazer soluções parciais. Você pode concordar, inclusive, que determinados pontos não tem uma Perfeito, solução, exatamente. sabe? Perfeito. Legal. Muito bom, cara. Hoje foi um dia muito bom. de engrandecedor para mim, no sentido de enxergar um novo negócio dentro do direito, que é algo tão... É isso que é pensar fora da caixa. Tão pesado e arcaico, né? Vamos colocar assim. No fim das contas, é isso que é empreender. Cara, Anderson, Patrícia e Roberta, desejo todo sucesso para vocês, cara. É muito... Dia 23 estaremos lá. Com certeza, com certeza. É muito legal, assim, tudo que eu ouvi. Foi muito bacana tudo que a gente discutiu aqui. Acho que me inquietou muita coisa. São percepções que parecem tão naturais, assim, ouvindo vocês falar. São percepções naturais, assim, que a inquietação do dia a dia do advogado traz, e a gente se sente muitas vezes impotente em resolver. A gente tem nossa credibilidade às vezes questionada. Sim. Por uma coisa que foge muitas vezes da mão do advogado. E o que eu vejo é que vocês trabalharam uma solução a isso dentro do ambiente jurídico, da carreira jurídica, da formação principal de vocês, que é a faculdade de Direito, é o conhecimento jurídico, para resolver de fato o conflito, para resolver de fato os problemas que chegam nas nossas mesas, nas nossas vidas, muitas vezes profissionalmente, muitas vezes pessoalmente, conflitos que nós passamos muitas vezes. Exatamente. E é um exercício diário. Eu espero assim, eu imagino que é difícil, assim, a impressão é que o exercício disso aí, né? Exato. E vão continuar virando, assim, e precisam continuar virando. E, cara, muito legal, assim, que isso é muito legal ver que essa dor que a gente tem no dia a dia da advocacia se transformou num negócio, assim, numa... vocês conseguiram. Nós fizemos várias limonadas. Isso é empreender, assim, eu ouço histórias assim eu torço muito para dar certo, sabe? Muito para dar certo. Quando eu digo dar certo, não que não esteja dando, não é isso. Não, mas assim, mas que tenha longevidade, sedimento, sabe? Que isso seja cases que se reproduzam, certo? Assim, que a gente possa parar a pensar. E repito, certamente a gente, a partir de agora, acho que eu falo pelo Gustavo, é uma percepção muito natural minha, a partir de agora a gente vai pensar um pouco mais nisso nos nossos casos. Eu já pensei muito consenso. Não, eu já pensei muito no cliente que vem procurar para queixar crime. Eu digo, aí é que entra no criminal. E no criminal e na... Nós é isso, é aí. percepções também para abordar esses conflitos. No criminal tem a JR, né, que é a Justiça Restaurativa. Então, que já vem sendo utilizada para tratar essa questão da responsabilização, da construção, da reconstrução da relação, né? A Roberta tem formação nessa área, então a gente também vai estar abrindo essa frente da JR, né? Então, pelo Instituto. É legal também o ANS estar trabalhando nessa área de conflitos, né? Coletivos, agrários. Isso daí é muito legal. Essa área também. Para tudo nós temos uma visão nova, uma inovação. Não, até porque se aplica em todo tipo de conflito mesmo. Eu ouvi a doutora Ana, que é da Comissão de Mediação, acho que do Rio de Janeiro, final de semana passado, na sexta-feira passada, na abertura de uma competição de mediação entre universidades da região sudeste, que eles me chamaram para eu ser avaliador, né, de dos painéis. E aí são estudantes e recém-formados que encarnam personagens, né, de mediador. Isso, é um MIT, isso. Uhum. E aí ela falou na abertura, que ela disse assim, não tem como nós, advogados, não pensarmos mais na utilização da mediação. Exato. É a percepção assim, que eu fiquei. E aí, em todas as áreas do direito. Então, e aí, no mestrado, eu tive a oportunidade de ler textos que tratam justamente essa questão. É possível você trabalhar dentro do conflito socioambiental, do conflito agrário, do conflito fundiário. A própria legislação já traz isso, né? Então, a legislação tem instrução, tem orientação do próprio STF sobre isso, né? Da utilização dos métodos autocompositivos. A Comissão Nacional de Direitos Humanos já também vem estimulando a legislação sobre REURB.
a legislação agrária vem cobrando isso daí também, para que sempre que possível, né, você busque essa experiência, né, através do método autocompositivo, seja no judiciário, seja no extrajudiciário. Internacionalmente, né? Se a gente for falar do Pacto de Singapura, de relações comerciais. O Anderson está se formando para ser o nosso William Ury paraense. Ele foi atrás, viu? Tô falando para você. O Gustavo fez dever de casa. Ele foi trazer referência, é verdade. Assim... porque quando tu falaste, tu estás no conflito agrário, eu pensei, ele vai na linha de frente ali, aí eu me lembrei da história do William Ury ser contratado para tentar mediar lá, Palestina, israelense e tudo. Aí... Tem outros autores, tem um autor também que eu gosto muito, que é o John Paul Lederach, que ele também trabalha muito assim na questão da transformação do conflito, sabe, é bem legal, assim, enfim... Nós somos suspeitos, né? Totalmente, né? São apaixonados. Gostamos demais. Mas o tema é muito interessante, é muito instigante, é uma nova forma de encarar o direito. Que não, na verdade, assim, eu acho que a gente... É óbvio que a gente está dentro do direito, mas é uma nova forma de encarar resolução de conflitos do dia a dia. Em geral, a vida, né? A vida, não tem jeito. A gente traz isso realmente para o nosso dia a dia. Mas pra gente é muito mais disruptivo, porque a gente é formado no processo. A gente é chato. Eu já sou chato. A gente precisa voltar para casa. A gente precisa olhar ali o nosso parceiro. Nós temos os nossos conflitos. Nossos conflitos, nossos filhos. Conflitos societários, nossos conflitos familiares, nossos conflitos conjugais, sentimentais. Nós temos todos os conflitos. E como a gente resolve os nossos conflitos? Aquela questão do caso de Ferreira Espeto de Pau, né? Muitas vezes. Às vezes também a falha na comunicação. Com certeza. Esse negócio do caso de Ferreira Espeto de Pau, eu me cobrava por eu ter pouco, tu acreditas? Eu me cobrava porque eu não tinha muitos processos meus, como eu como autor, das vezes de relação de consumo, esse tipo de... Hoje em dia, eu já me cobro menos, porque assim, eu já penso, por que ainda não consegui resolver isso daí através da negociação, né? E aí, assim, e aí vai, fora as outras experiências, né, Roberta, de síndico. Nossa. Ele ainda consegue ser síndico. Tu não é síndico do teu condomínio. O estudo de caso do mestrado deve ser É um excelente síndico, com perfil humano. Não, mas acho que devia ser obrigatório esse curso para quem é síndico, para quem tem que ser mas é muito bom, gente. Cara, fantástico. Obrigado por terem vindo, por terem aceitado o convite. Acho que foi... A gente perde a conta de quanto a gente se surpreende muitas vezes ouvindo e batendo esses papos que a gente era a ideia, mas eu não fazia noção de como de como isso mexe com, isso tem mexido e mexe com o exercício da nossa advocacia, o exercício como encarar a nossa profissão e os conhecimentos que a gente adquiriu até aqui. É muito legal. Obrigado mesmo por terem vindo, por terem aceitado o convite. Acho que foi um baita episódio. Foi um baita episódio. Eu digo assim, Yuri e Gustavo, nós também parabenizamos vocês, porque assim, não é fácil ter a coragem de fazer o que vocês estão fazendo. Né? Então, de abrir um espaço para diálogo, né, com qualidade, né, com investimento também da parte de vocês. Né? Vocês não eu sempre brinco assim, dizendo assim, vocês não precisavam estar fazendo isso para a advocacia de vocês. Não, assim, mas vocês foram fazer. Eu vi os primeiros vídeos quando vocês lançaram, por exemplo, dizendo assim, vem coisa diferente aí, né? Nós estamos pretendendo oferecer alguma coisa diferente para a comunidade jurídica, para os colegas advogados, que isso coisas também, que doeram na gente, né? Assim, isso é disruptivo também, né? Porque assim, um advogado ajudando o outro, nós também não recebemos essa orientação na faculdade de graduação, né? E vocês abriram esse espaço, né? A gente tem visto outros colegas advogados vindo aqui falar sobre a sua experiência, o desafio enquanto advogada, enquanto advogado, em determinado ramo do direito, o começo de sociedade. Então, tudo isso daí para quem está assistindo, não só para o advogado que já tem um certo tempo na profissão, mas quem está começando, que é preciso
olhar para esse novo advogado, é muito importante. É uma contribuição, assim... espera, a gente torce. Nossa, que chegue. É uma contribuição porque vira muito boa. uma conversa muito gostosa de se ouvir. A ideia foi assim mesmo, porque a gente começou a ouvir de dentro do escritório, as pessoas que passaram, que trabalharam com a gente, saíram, uns estão até hoje. E a gente. Na verdade, é que a gente gosta de conversar. A gente tem que tomar lá no escritório. É tão bom a gente retomar isso. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, que às vezes a gente senta lá, o escritório. Do WhatsApp, sai do celular. O escritório ele tem um padrão de open office, assim. Então tem a sala. Nós 3 sócios dividimos a mesma sala, e tem a sala da equipe que trabalha com a gente. Às vezes a gente fica mais tempo lá e a gente esquece, às vezes, porque a gente gosta de conversar. A ideia surgiu justamente. Cara, por que a gente não grava essas nossas conversas? E disse, não, então vamos chamar pessoas para conversar com a gente. Aí pronto, aí rolou. E quando eu conversei com o Yuri, ele não pensou 2 vezes. Bora. Que bom, que bom. A gente já desmarcou algumas 2 vezes. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Acontece quando tem que acontecer, né? Foi assim. ótimo. E assim, foi isso. Foi. Não, pode falar. Não, assim, tinha que ser nesse lugar, né? Também tem isso. A estrutura tá... Olha aí, Gabriel. Não vai mais precisar ficar sentadinho na banquetinha. Todo apertadinho. Todo apertadinho. E assim, foi muito assim, o que a gente tem pra encerrar aqui esse bate-papo é convidar as pessoas pra acompanharem não só o episódio, o podcast, mas também o trabalho de vocês, o instituto de vocês, essa ideia, né? Tem muita gente que se forma na advocacia e não tem esse espírito demais de querer. Não. Então, assim, vocês podem ser inspiração para também. E eu ainda te diria mais, a inspiração para assim, para quem tá assim, entra na faculdade de Direito como um sonho, mas precisa trabalhar, o curso ser mediador, como vocês falaram, vocês não precisam ser advogado, a pessoa precisa só entender das técnicas, é óbvio, e saber ouvir, e saber se comunicar. Eu acho que isso é um caminho para o acadêmico de direito, de repente, iniciar a carreira ali é uma oportunidade, é uma puta oportunidade também, se capacitar, é uma capacitação que ela é constante, mas a primeira capacitação me parece que não é tão longa quanto um curso de direito, não são 5 anos, é óbvio, ela é constante, mas é uma puta oportunidade para o cara começar e já se inserir no mercado de alguma forma, né? O uso dos métodos autocompositivos, eu costumo dizer que ele não foi inventado assim agora, né? E, na verdade, ele vem atender uma necessidade social. Na verdade, nós queríamos isso, talvez nós não soubéssemos disso enquanto sociedade. E aí, quando nós construímos isso, né, enquanto sociedade, e leva um tempo até que a gente consiga realmente encampar isso daí como nova forma, onde a prioridade vai ser primeiro eu buscar a mediação e depois eu pensar de buscar o judiciário. Não, eu vou deixar o judiciário. Acontece em muitas culturas, em outros países já é assim. O judiciário é a última ratio, né? Como a gente gosta de falar no direito penal. O direito penal é a última ratio. O judiciário tinha que ser, né? O plano de saúde está negando, por exemplo, uma cirurgia. Vou para o judiciário. Aí essa porra, não tem como. Entendeu? Tem um risco, né? Uma necessidade de uma busca e apreensão, e aí você vai realmente, quando não, mas que você tem certeza de que você já fez tudo que era possível para resolver extrajudicialmente. Legal, show de bola. É isso. Foi longo, mas foi bom. Não foi bom, a gente sempre acha que... Quase 2 horas já, né? 1h30. Eu achava que era. É sempre. Papo bom vai rápido. Eu vim achando que ia ser 10 minutos. Não, papo bom. Espaço todo. Vai embora. A gente fala. Galera, de novo, obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado por terem aceito. Esperamos Obrigado aqui que a gente também. possa voltar a bater esse papo com outro assunto, com uma coisa mais profunda. Sucesso pra vocês, cara. Sucesso nesse. Espero que dê muito certo. Queremos nos ver. Pra todos nós, né? Lá no escritório de vocês, Isso, lá no evento. Não, vamos estar juntos. Com certeza a gente vai estar junto. E quem estiver assistindo, quem gostou, dá o like, segue o Instituto Consensos, os 3, a Roberta, a Patrícia e o Anderson. Também dá um clique também aqui no podcast, siga aí a gente, sugira novos temas, novos convidados, aqui a gente está super aberto, cada convidado é uma surpresa diferente, é muito legal,
E é isso. Assistam, curtam, compartilhem. E no Instagram, sempre que vê no Instagram, no Facebook, algum corte nosso, marca a gente também, marque outros colegas, porque a ideia, mensagem chega, né? A ideia é a mensagem chegar e fazer isso acontecer. Que a gente está lutando tanto para acontecer. Exatamente. Beleza. Obrigado e até a próxima, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.